Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliana, mas os meus amigos, a minha família me conhecem como Lia. E eu tenho esse canal no YouTube tem mais ou menos uns 2 anos. E eu gravei os 2 vídeos e depois parei, não dei continuidade. E agora eu quero voltar a gravar aqui pro canal, quero dar uma engajada nos meus vídeos. Eu quero trocar experiência, né, com vocês, a minha experiência como vendedora de delivery, postar as minhas receitas e também falar um pouco sobre a venda de delivery para quem está começando. Vocês devem estar achando que eu tenho uma vasta experiência, né, apesar da minha idade, mas eu não tenho, gente. O ano passado, 2024, né, hoje é 25 de abril de 2025. Em 2024, esse ano eu trabalhei na cidade de Nova Serrana, em Minas Gerais. Hoje eu moro na Bahia, né? Retornei no final do ano, em dezembro de 2024. E, portanto, tem 4 meses que eu estou trabalhando com delivery na Bahia. Trabalhando em Nova Serrana, foi fácil para mim, porque eu fui morar na casa das minhas irmãs, e lá eu vendia na garagem de casa os meus salgados, né? Todo dia eu fazia, vendia, e todo dia eu tinha um dinheirinho para mim poder comprar os insumos para outro dia. Quando eu resolvi voltar para Bahia, que na verdade eu não fui para ficar, eu fui só para adquirir experiência, tinha acabado de fazer um curso pelo Senac. E eu queria ganhar experiência como salgadeira, já que que eu trabalhava em casa de família. E já sabia fazer algumas coisas, mas eu queria me especializar na área. Então lá no primeiro ano foi maravilhoso, né? Apesar de eu não ganhava muito, mas o pouco que eu ganhava dava para mim pagar as minhas contas. Morando com as minhas irmãs facilitou bastante, porque a minha despesa, eu quase não tinha despesa, né? Ajudava no que eu podia lá com elas, em poucas coisas. Mas o meu objetivo era voltar e dar continuidade no meu delivery aqui na Bahia. Só que trabalhando com salgado no interior da Bahia é muito difícil, porque as coisas aqui é mais difícil. O preço do salgado não é valorizado aqui na Bahia. Gás de cozinha que você gasta muito trabalhando com delivery aqui na Bahia, por incrível que pareça, é mais caro do que em Minas Gerais. Né? Para você ter uma ideia, aqui eu pago R$ 60 a mais no botijão de gás do que se estivesse trabalhando lá em Nova Serrana, Minas Gerais. E tem 4 meses, né, que eu tô trabalhando aqui. E tem meses que eu vendo mais ou menos, tem meses que é menos, tem meses que é mais. Mas ainda não tô conseguindo alavancar, não tô conseguindo, digamos assim, sair do vermelho, né? Eu não queria ganhar muito, eu queria ganhar o suficiente para eu poder estar pagando as minhas contas em dias, né? Porque todo mundo tem suas contas para pagar. E queria pagar minhas contas, só isso. Mas não sei porquê, trabalhando com o iFood, eu não tô tendo um sucesso que eu esperava, né? Eu não tô tendo as vendas que eu esperava. O iFood, vocês sabem que ele cobra uma taxa. Quando é sobre demanda, né? Você trabalha sob demanda com o, o motoboy, né? Pelo iFood, você paga uma taxa maior, que é de 28% de tudo que você vende, né? De cada pedido eles cobram 28%. Quando você trabalha com o motoboy próprio, você contrata o motoboy para fazer as entregas para você, que é o meu caso, eles
Falam que é 12%, mas é mais ou menos ali uns 13, 14% que ele cobra de você, do vendedor, de cada pedido. Tem as taxas, né? E além disso, você tem que pagar o motoboy, né? Que aqui na minha cidade é R$7 que ele cobra por entrega. Então, assim, para mim ter um lucro maior, eu teria que vender mais. Só que eu não sei o que é que acontece com o iFood, porque assim, quando era sobre demanda, o iFood entregava mais, chegava mais pedido para você. Mas como é pelo a entrega da loja, no caso aqui eu contrato o motoboy, as entregas não chega não chega para mim como deveria chegar. Eu vejo muita gente postando aqui, aí eu fico na dúvida se essas pessoas são contratadas pelo iFood para fazer propaganda ou se essas pessoas, sei lá, ganham uma porcentagem para poder dizer, ah, não, eu vendo super bem, eu lucro bastante, o iFood é mil maravilhas. Só que comigo é diferente, né? Sempre as pessoas, quando eu vejo aqui, contam muita vantagem sobre o iFood. E eu, no dia a dia, já há 4 meses eu trabalhando aqui, eu vejo que não é lá essas coisas, né? O iFood, ele não entrega o pedido, não é todo dia que chega os pedidos para você, não é todo dia que você tem os pedidos que chega para você. Então, assim, eu tô aqui para trocar experiência, né? Para falar com vocês quem é que tá passando por essa situação. Porque a minha loja é uma loja de delivery de salgado, porém, é uma loja que tem vários outros produtos. Por exemplo, eu já incrementei uma panqueca, né? Na hora do almoço, eu incrementei uma lasanha de bolonhesa, lasanha de frango. Eu coloquei um espetinho, né? Coloquei farofa, vinagrete. Eu coloquei uma batata recheada, né? Então, assim, não é só salgado, é salgado tamanho lanche, salgado tamanho festa. Mas o meu carro-chefe mesmo é pizza Brotinho, né? Inclusive o nome da loja é Delícia de Pizza Brotinho, porque foi quando eu comecei a trabalhar com salgados, eu já comecei a trabalhar com as pizzas Brotinho. Então, assim, além das pizzas Brotinho, eu tenho uma variedade grande de salgados, de vários tamanhos, só que eu não tenho engajamento. E assim, às vezes, quando eu fico muito tempo sem ir lá ver a loja, de entrar no como cliente, eu vejo que a loja tá apagada, né? Não tá aparecendo para o cliente, é como se a loja tivesse desligada. Então, assim, se tiver algum especialista por aqui e querer nos orientar, né? Pode dar opinião, pode falar aqui nos comentários o que que acontece, que essa loja não decola. Eu tenho uma variedade grande, a minha loja tá toda com foto, tem descrição dos produtos, tem o peso, tô sempre mudando de categoria para ver, né, se chega até o cliente. Eu dou promoção, às vezes eu coloco, apesar de eu pagar o motoboy, às vezes eu dou entrega grátis. Mas mesmo assim, o máximo que eu consigo é 5 pedidos, estourando 6 pedidos por dia. Na maioria das vezes é menos que isso, é 3 pedidos, 4 pedidos. E assim, final de semana é melhorzinho, né? Porque as pessoas pedem mais e num valor mais alto. A taxa mínima para pedir no iFood é R$25. E os pedidos que chegam no máximo é R$30, R$40. E a loja fica aberta de 11 da manhã, 11h15, tem dia que abre 11 às 22 horas.
Então, assim, é um tempo muito grande aberta e poucos pedidos. Então, se alguém quiser trocar ideia pra gente se ajudar por aqui, eu agradeço. E hoje eu vou estar, nesse horário que eu tô gravando esse vídeo, a loja tá aberta. E quando chegar os pedidos aqui, eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu monto os pedidos. Mas como não leva muito tempo os pedidos chegar, nesse período eu fico fazendo estoque, né? Eu não tenho muito estoque porque voltei para Bahia e assim, como vocês podem ver aqui atrás, eu tô numa cozinha super improvisada. Não é ainda a cozinha adequada, não é uma cozinha industrial, eu trabalho na cozinha de casa. E não tenho um lugar para armazenar os produtos, meu freezer é super lotado, é o mesmo freezer que eu guardo para guardar os insumos, é o mesmo freezer que eu guardo para mim guardar os produtos, os salgados já para ser frito, né? Então, a geladeira sempre tá lotada, então assim, eu precisaria de um outro freezer para mim estar armazenando e guardando um estoque maior para que eu não fique à mercê, né? De chegar um pedido grande ou um pedido maior e eu não ter esses produtos. Aí eu vou estar fazendo umas 3 massas agora, vou estar fazendo a massa básica dos salgados assados e vou estar fazendo uma massa de pastel e uma massa de empada, que é muito parecida. As massas de pastel e de empada é muito parecida. Depois eu vou explicar para vocês porque são parecidos. E se der também eu vou estar fazendo uma massa, aquela massa de coxinha, só que eu vou estar fazendo ela um pouco diferente, que eu vou fazer hoje croquete de calabresa. Certo, pessoal? Então me acompanha aí e vamos trocar essa ideia, ok? Gente, deixa eu estar falando para vocês. Eu acho que a escolha dos insumos é muito importante na hora de você fazer um produto de qualidade, um produto que você vai vender para o seu cliente e o cliente vai gostar. Porque não adianta a gente querer baratear o produto, comprando insumos, né, que não é bom, né? Porque quando a gente vende esses produtos e quando você faz por amor, a gente faz aquilo que a gente gostaria, né, de consumir. Quando você chega num restaurante, o que você gostaria de comer? Então, assim, a escolha dos produtos é muito importante. Eu já coloquei aqui a minha touquinha, lavei as minhas mãos, né? Limpei a bancada aqui onde eu vou trabalhar, na mesa da cozinha de casa. É muito importante quando a gente for fazer os produtos, quando a gente for fazer qualquer coisa, né, que salgado ou qualquer outro produto de alimentício para venda, é muito importante a escolha dos alimentos, né? Porque a gente faz, apesar de eu estar trabalhando na cozinha de casa, eu faço como se fosse para mim.
Se eu gosto de comer bem, se eu gosto de comer uma coisa mais saudável, se eu gosto de comer uma coisa, de comer um produto, consumir uns produtos com qualidade, então eu preciso estar passando para o meu cliente aquilo que eu gostaria de encontrar em qualquer lugar que eu vá. Então, assim, a escolha dos insumos é muito importante para que a gente tenha um produto final de qualidade. Então, assim, é claro que a gente tem que pesquisar bastante, pesquisar os preços, mas é muito importante que a gente use um produto de qualidade. Quando eu estava em Minas Gerais, os produtos lá, tinha produtos de qualidade com valor, né, bem barato. Inclusive, eu comprava farda de farinha de trigo, a farinha de trigo saía R$ 2,50. 4 meses na Bahia, que eu não encontro farinha por menos de R$ 3, né? Às vezes eu encontro até de R$ 3,99, né? Mas, ou R$ 4,19. E essa marca que eu tô usando hoje, que é a farinha Dona Benta, é a marca Dona Benta, ela, incrível que pareça, era uma farinha de marca boa. Antes eu queria deixar claro que eu não estou sendo patrocinada, mas essa farinha aqui da Bahia, ela é muito popular. Na Bahia, eu creio que no Brasil. Como chegou um atacadão novo aqui para minha cidade, eu moro na cidade de Itapetinga, essa farinha, ela está saindo mais barata do que as outras farinhas. São várias marcas que tem aqui, mas a Dona Benta, ela está saindo mais em conta, tem mais promoção. Porque, se eu não me engano, tem uma fábrica, né? Esse atacadão que chegou, ele é de Salvador, né? E tem uma fábrica em Salvador. Eu fui no mercado, né? Eu faço nas quarta-feira, que é o dia que o dinheiro do iFood cai na conta, né? Depois eu vou estar explicando para vocês como é que eu faço pro iFood, né? Cair na conta toda semana. E toda quarta-feira eu faço compras. E nessa quarta-feira, né, os produtos da Dona Benta estavam bem mais em conta. E aqui eu comprei. Vou mostrar aqui pra vocês. Dona Benta, se quiser, patrocina nós aí. Que nós é fã de Dona Benta.
Gente, olha só. A massa, ela já tá amassadinha. Ela já tá bem... Ela fica nessa consistência aqui. Ela não fica uma massa dura. Ela fica uma massa mole. Porque essa massa é uma massa base. É uma massa básica, uma massa coringa, que eu faço para todos os meus salgados, inclusive as pizzas brotinho. Aí você fala, ah, mas as massas dos salgados assados não leva leite, não leva ovo. Não, a minha massa ela não leva leite, ela não leva ovo. Se você fosse fazer mais só para pizza brotinho, você poderia acrescentar aqui mais farinha de trigo. Você viu que eu coloquei 2 kg de farinha de trigo. Eu peneirei aqui, só sobrou isso. Depois eu vou pesar para ver quanto que foi que sobrou, né? Em 1 litro de água e meio litro de óleo. Então, assim, agora ela vai descansar por 30 minutos. Depois que ela descansar, aí eu vou fazer as pizzas brotinho e eu vou fazer os salgados assados que eu tenho para fazer hoje. Certo? Pessoal, agora eu vou medir a farinha de trigo para ver quanto foi que sobrou. Então, pessoal, ó, deu 178, o restante da farinha que sobrou. Então, foi 1,838 kg. Acabou de apagar, 1,832 kg. Que eu usei em 1 litro de água. Gente, agora eu vou estar fazendo a massa do pastel. Pastel de forno. E logo em seguida eu vou estar fazendo a massa da empada. Ok?
Esse pedaço separado. Tá vendo que ela não tá grudando. Aí eu vou abrir o rolo. Aí eu vou pra fazer o disco. Eu vou abrir aqui, ó. Depois eu ajeito. Essas forminhas, elas têm 15 centímetros. Vou colocar aqui nas formas, depois eu volto ajeitando elas nas formas. Gente, olha aqui. Agora eu vou ajeitando ela. Como é bem molinha a massa, é só chegar e, ó, você vai ajeitando ela. E depois é só furar com garfo, certo? Aí você vai fazendo em todas a mesma coisa. Quando tiver, você achar que vai ficar muito grossa, aí você só tirar o excesso de massa, para que a massa não fique muito grossa. Porque tem cliente que gosta da massa grossa, mas tem cliente que gosta da massa mais fininha. Então, você faz umas mais grossas, outras mais finas. Porque na hora que o cliente pede, você vai no chat e pergunta se ele gosta da massa mais grossinha ou da massa mais fininha. Se bem que essa massa, apesar dela levar poucos ingredientes, ela é uma massa muito saborosa. Muito saborosa mesmo. E agora é só você pegar um garfo, se você tiver um furador, você fura, senão você fura com garfo mesmo. Eu aqui no caso, eu vou furar com garfo para mostrar para vocês. Só você pegar com garfo, aproveita para ir dando umas ajeitadinhas e você vai furando. Olha, você vai furando elas todinha. Hoje, gente, coloquei as pizzas para assar. E aí, vou começar a fazer os hambúrguer. Vou fazer uns hamburguetes, hamburgão, não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês. Mas em Minas Gerais a gente chamava de hamburguete, aqui na Bahia o pessoal chama de hamburgão. Que é um pão com essa mesma massa da pizza que eu faço. 11h30, de 11h15 da manhã que abriu. Agora são 3h50 da tarde, agora que veio chamar pela primeira vez, para vocês verem a demora que é para chamar. Eu vou atender esse pedido e daqui a pouco eu volto para falar com vocês. Algumas coisas eu preparo na hora, outras coisas eu já deixo pronta, alguns produtos. A panqueca, já tem uma panqueca pronta aqui. Eu vou congelada. Eu vou só colocar no forno, aproveitar que o forno tá ligado assando as massas de pizza. Eu vou tirar as pizzas e já coloco a panqueca e o molho. Aqui, pessoal, as massas já assaram. Tá vendo? A massa ficou bem assadinha. Ela é pré-assada. Desse jeito aqui você recheia, leva ao freezer. E você pode vender para o cliente congelada. Ou pelo iFood você vende quentinha, é só que você colocar o recheio. Por isso que não pode deixar muito tempo no forno, para ela não ressecar. Ela fica bem macia. Vem aqui. Tá quente. Tá bem macia a massa. Agora eu vou colocar ali a panqueca para congelar, para descongelar no forno. Aproveitar que tá quente enquanto eu faço o molho da panqueca. Aqui tá o óleo. Vou colocar um pouco de alho com sal.
preparando ali os pedidos, já coloquei a panqueca para gratinar. E também eles pediram um suco de maracujá. O cliente pediu um suco de cajá, na verdade. E aí eu já descongelei, porque algum suco eu guardo já pronto no freezer. E aí eu só faço descongelar na hora rapidinho para complementar o pedido. Aí na hora que gratinar ali, já liguei pro motoboy, já avisei que tem um pedido. Quando tiver pronto eu ligo para ele e ele volta e ele vem buscar, para entregar pro cliente. E aqui está a nossa panqueca de frango. É gratinada. Coloquei molho de tomate, queijo e requeijão. Agora eu vou tampar e vou chamar o motoboy. O motoboy já chegou ali e tá despachando. Oi, gente. Já escureceu, já é noite. Eu tive alguns probleminha com a filmagem. A câmera não tava filmando direito, tava desligando o tempo todo. E como chegou o pedido, preparei o pedido, entreguei. E tive que fazer rapidamente os salgados, porque essa massa, como ela é leve, ela não pode demorar muito tempo, então ela sobe muito rápido. Eu abaixei ela, dei uma nova amassada e comecei a fazer as pizzas. Logo chegou o pedido, montei o pedido, entreguei pro motoboy. E como o telefone estava desligando toda hora, eu acabei fazendo, né, os salgados assados. E agora eu vou mostrar pra você com 1 quilo, né, e 832 gramas, eu fiz bastante salgados. Olha aqui. Aqui eu fiz o salgado de salsicha. São esses salgados aqui com cheddar. Salsicha, cheddar e presunto. Aqui são os hamburguetes que eu acabei montando. Dentro desses hamburguetes tem molho de tomate, tem presunto, tem queijo, tem calabresa, tem tomate e um pouco de requeijão culinário. Aqui são o joelho de frango, né? Vou pegar aqui pra te mostrar. Eles ficam bem macio. Tô pegando com a mão, mas a minha mão tá limpa, tá lavada. Fica bem macio a massa. Bem recheado com frango, molho e requeijão, sabor 4 queijos. Aqui eu fiz pequenos enroladinhos de salsicha assado. E aqui são as massas de pizza. Deu para 10 massas de pizza. Esse salgado aqui, pelo iFood, eu vendo a R$1. Na porta também eu vendo a R$1. Esses hambúrgueres aqui já estão vendidos. Esses daqui, eu congelo eles, coloco na assadeira e coloco no freezer. Quando congelo, eu coloco no saquinho e guardo. Só não vou abrir aqui pra vocês, porque senão vai desperdiçar. Olha só. Com relação ao iFood, o iFood chamou aquela hora e não chamou mais. Mas 6 horas agora, 6 e pouquinho. Como fecha até as 10, eu creio que daqui pra lá ainda tem mais, vai surgir mais algum pedido. Então é isso, meu povo. Com relação às massas da empada e do pastel de forno, tá na geladeira, ela dura até 3 dias. Geralmente eu faço ela na hora que o cliente pede, mas também às vezes eu faço
e congelo também. Se você quiser que eu monte, me ver montando como eu faço, tanto esses salgados assados, quanto as empadas e o pastel de forno, aí vocês deixam aqui nos comentários que eu volto mostrando passo a passo de todos os salgados montando. Que aí eu vou fazer individual para mostrar para vocês passo a passo. Vocês vão desculpando aí se não tá, se eu não deixei claro um passo a passo. De manhã é mais tranquilo para eu estar gravando, então eu vou escolher pela manhã, né, para mim estar gravando, porque esse horário é muito tumultuado e eu prefiro gravar pela manhã, para que eu possa mostrar para vocês passo a passo. Se vocês conseguiram chegar até aqui, assistindo o vídeo todo, comente aqui apenas um pedido, que eu ficaria muito grata se vocês conseguissem assistir o vídeo por inteiro. Vocês se inscrevam no canal e dê o like, dê a opinião de vocês, o que eu poderia estar mudando, o que eu poderia estar fazendo para que as vendas possam aumentar, e tirando todas as dúvidas aqui. Eu estou à disposição de vocês.